Antes de você levantar da cama, antes do café, antes de qualquer coisa, você já pegou o celular. E em menos de 2 minutos, a sua mente já estava cheia. Uma notícia ruim aqui, um vídeo perturbador ali, uma discussão nos comentários que não tem nada a ver com a sua vida, mas que de algum jeito entrou dentro de você. Uma postagem que te fez comparar a sua vida com a vida de alguém que você mal conhece. E de repente, você está ansioso com 400 coisas diferentes, sendo que nenhuma delas aconteceu com você. Nenhuma delas é real na sua vida. Elas estão só na tela, mas agora estão também na sua cabeça. E é assim que começa o dia de muita gente. Não com Deus, mas com o feed. Eu quero falar com você sobre isso hoje. Sobre o lugar mais agitado onde você tem passado a maior parte dos seus dias. E não é o trabalho, não é a sua casa, não é na rua. É na sua própria mente. E sobre o que Deus quer fazer nesse lugar. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber uma palavra nova todos os dias. E antes de continuar, escreva nos comentários a nossa declaração de fé de hoje. Eu tenho paz. Você pode escrever isso aqui? Eu tenho paz. Não porque tudo está resolvido, mas porque Deus está no controle. Amém? Irmãos, nesse início de um novo dia, e para muitos de vocês, o início de uma nova semana, eu quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito. Onde você mora? Eu não estou falando do endereço, nem da cidade. Onde você mora de verdade? Porque tem muita gente que não mora no lugar onde vive. Mora na cabeça. Passa o dia inteiro dentro dos próprios pensamentos. Repassando conversas que já aconteceram, ensaiando conversas que talvez nunca aconteçam, imaginando cenários que provavelmente nunca vão se concretizar, vivendo num futuro cheio de si, que drena toda a energia do presente. E a tecnologia parece que piorou isso. O celular virou uma porta de entrada para 1000 realidades que não são a sua. Você acorda e em segundos está dentro da vida de outras pessoas, dentro de crises que não são suas, dentro de opiniões que não te pedem nada, mas que de alguma forma te cobram tudo. A sua atenção é o produto mais valioso do mundo hoje. E todo dia de manhã, antes mesmo de você ter consciência do que está fazendo, ela já foi vendida. O resultado é uma mente que nunca descansa. Uma mente que está sempre processando, sempre reagindo, sempre preocupada com algo. E quando a mente não descansa, o coração também não descansa. E quando o coração não descansa, o corpo também não descansa. E aí você chega no fim do dia exausto de uma batalha que aconteceu inteiramente dentro de você. Eu quero ler junto com você a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. São palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele escreveu. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Receba essa palavra na sua mente e no seu coração. Eu preciso te contar de onde Paulo escreveu isso, porque isso vai mudar a sua perspectiva. Paulo não escreveu essa carta dentro da sua casa, descansado, com a vida organizada. Ele escreveu de dentro de uma prisão, acorrentado a um soldado romano, sem saber se ia ser solto ou se seria executado. Sem celular, sem notícias, sem como controlar absolutamente nada do que estava acontecendo lá fora. E foi de lá, naquelas condições, que ele escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma. Irmãos, Paulo não estava ensinando o que ele leu num livro.
Ele estava ensinando o que ele estava vivendo naquele momento. E se ele conseguia ter paz, acorrentado numa prisão romana, o que isso diz sobre a paz que Deus oferece? Agora, eu quero que você preste atenção em algo que está escondido nesse versículo e que a maioria das pessoas passa por cima. No grego original, a palavra traduzida como ansiosos é merinau. Ela vem de duas raízes. Merizo, que significa dividir, e nous, ou nous, que significa mente. Ansiedade, no sentido bíblico, é literalmente uma mente dividida. É você tentando viver em dois lugares ao mesmo tempo. Aqui no presente e lá num futuro imaginado que ainda não chegou. Pensa nisso. A sua mente está dividida agora mesmo? Parte dela está aqui, ouvindo essa palavra. E outra parte está lá, naquela situação que não saiu da sua cabeça, naquele problema que você não sabe como resolver, naquele medo que você não consegue nomear direito, mas que está lá, pesando. Paulo diz, reúna a sua mente, traga ela de volta para o presente. E no presente, faça uma coisa, fale com Deus, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. 3 palavras que eu quero que você entenda de verdade: oração, súplica e ação de graças. Elas não são a mesma coisa, e Paulo as coloca juntas de propósito. Oração é a postura, é parar tudo e reconhecer que existe um Deus que está acima de tudo isso. É sair do modo reativo, onde você fica respondendo a tudo o que acontece, e entrar no modo dependente, onde você reconhece que não é o centro do universo e que tem alguém que é. Súplica é a honestidade. É o que você leva para Deus sem filtro. Não a versão arrumada, não a versão que parece espiritualmente correta, a versão real. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, isso está maior do que eu. Eu errei, me perdoa. A súplica não é fraqueza, é a forma mais corajosa de orar, porque exige que você pare de fingir que está bem. E a terceira coisa é ação de graças. Essa é a parte que mais surpreende. Paulo não diz assim, ore, espere Deus resolver e então agradeça. Ele diz, ore com ação de graças. Ou seja, ao mesmo tempo, antes da resposta, no meio do problema. Eu não sei se você já reparou, mas toda vez que eu oro no final da mensagem, eu falo assim, nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome de Jesus. Ou seja, eu agradeço antes de Deus atender a oração. Sabe por quê, irmãos? Porque a gratidão é um ato de fé. Quando você agradece antes de ver a resposta, você está declarando com a sua boca o que a sua fé acredita. Que Deus já está trabalhando, que Ele já ouviu, que a resposta já está a caminho, mesmo que seja uma resposta que você não está esperando, mesmo que você ainda não consiga ver. E aí, Paulo descreve o que acontece quando você faz isso. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Guardará, no grego, é o verbo phrouhel. É um termo militar. Significa guarnecer, proteger como uma guarnição de soldados protege os portões de uma cidade. A paz de Deus não é um sentimento que vem e vai. É uma força ativa que monta guarda na entrada da sua mente. Ela barra o que não pode entrar. Ela protege o que está dentro. E olha o que ela guarda: corações e mentes. Exatamente os 2 lugares onde a ansiedade ataca. A mente com pensamentos, e se der errado, e se não resolver, e se for tarde demais? E o coração com emoções, o aperto no peito, o medo que você não consegue dar nome, a sensação de que algo ruim está para acontecer. A paz de Deus guarda essas 2 coisas. Mas tem uma condição que Paulo coloca no final: em Cristo Jesus. A paz de Deus
não é um recurso que você acessa quando quer, como um aplicativo no celular. Ela opera dentro de um relacionamento, dentro de uma confiança, de uma dependência real de Jesus. Você não pode ter a paz de Deus sem ter Deus. Não dá para querer o fruto sem querer a árvore. E agora, eu quero te falar sobre o versículo 8, que é uma das instruções mais práticas e mais ignoradas de toda a Bíblia. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensem nessas coisas. Paulo está dizendo que você tem responsabilidade sobre o que você pensa. A mente não é um rádio que toca o que a vida sintoniza. Ela é um instrumento que você pode e deve afinar. E a afinação começa com uma escolha deliberada sobre o que você vai alimentar. E aqui eu volto lá no celular, porque o celular não é o problema. O problema é o que você está deixando entrar pela porta do celular. Você está alimentando a sua mente com o que é verdadeiro, com o que é puro, com o que é de boa fama? Ou está alimentando com o que é perturbador, divisivo, com o que gera comparação e medo? Provérbios 23, verso 7, diz assim: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você se torna aquilo que você contempla. Se você passa o dia todo contemplando problemas, você fica do tamanho dos problemas. Mas se você contempla a fidelidade de Deus, a soberania de Deus, as promessas do Senhor, você começa a ficar do tamanho de Deus. E aí, os problemas ficam do tamanho que eles realmente são, menores do que o Deus que está com você. Tem um versículo no livro do profeta Isaías que eu preciso que você leve para casa hoje. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Perfeita paz. No hebraico original é shalom, shalom. A palavra shalom repetida 2 vezes. Quando os hebreus queriam intensificar algo, eles repetiam. Então, shalom, shalom não é só paz, é paz completa, paz profunda, paz que vai até o fundo, que não depende do vento estar a favor. E quem recebe essa paz? Aquele cujo propósito está firme, aquele que decidiu, não aquele que está esperando sentir vontade de confiar, aquele que tomou uma decisão e mantém essa decisão. Eu confio em ti, independente do que eu estou sentindo agora. Essa é a chave que a maioria das pessoas não entende. A paz de Deus não é uma emoção que você espera sentir. É uma consequência de uma decisão que você toma. Você decide confiar. E a paz vem depois da decisão, não antes. Então hoje, nesse início de um novo dia, de uma nova semana, de uma nova etapa, eu te convido a tomar essa decisão. Não quando a situação melhorar, não quando você entender tudo, mas agora, aqui. Decida, eu confio em Deus, mesmo nas situações que eu não consigo controlar. Eu confio em Deus, mesmo diante daquilo que eu não consigo entender. Eu confio mesmo com aquilo que está me assustando. Eu confio em Deus com aquilo que está me pesando. E quando a ansiedade tentar voltar, porque ela vai tentar, você não precisa lutar contra ela com as suas forças. Você só precisa lembrar da decisão que você tomou e voltar para ela. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não foi criado para viver dentro da sua própria cabeça. Você foi criado para viver, para estar presente, para sentir o dia que está acontecendo agora, não o dia que você está imaginando que pode dar errado. Deus quer te tirar de dentro da sua mente e te colocar dentro da vida que Ele preparou para você. E essa vida começa com uma decisão simples. Antes de pegar o celular de manhã, fale com Deus primeiro. 3 minutos. Não precisa ser elaborado. Pode ser assim: Senhor, esse dia é teu. Eu não sei o que vai acontecer, mas tu sabes.
Eu não tenho controle sobre tudo, mas o Senhor tem. Eu escolho confiar em Ti hoje. Deixa Deus entrar antes do feed do seu celular, antes do Instagram, antes do WhatsApp, antes do YouTube. Deixa a voz dele ser a primeira voz que você ouve. Porque o que entra primeiro na sua manhã define o tom do seu dia inteiro. Escreva aqui nos comentários: eu tenho paz. Se você não escreveu no início, escreva agora. Deixe essa declaração registrada. Não porque tudo está resolvido, mas porque Deus está no controle, e isso é o bastante. E se existe alguma situação que está pesando no seu coração, escreva ela aqui nos comentários. Escreva o seu motivo de oração, porque eu quero orar pela sua vida nesse momento. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com tudo que somos, com tudo que nós carregamos, com tudo que nós ainda não resolvemos e com tudo que ainda não sabemos como vai ser. Nós te agradecemos, porque o Senhor não nos criou para viver divididos. Não nos criou para viver com a mente partida ao meio, metade aqui e metade num futuro que ainda nem chegou e quem sabe nem chegará. O Senhor nos criou para viver inteiros, presentes, em paz, descansando na certeza de que Tu tens o controle de tudo. Pai, eu peço perdão por cada vez que nós abrimos o celular antes de abrir a Bíblia, por cada vez que nós deixamos o mundo entrar antes de deixar que o Senhor entre, por cada vez que nós alimentamos a nossa mente com o que perturba, em vez de alimentá-la com o que fortalece. Nos perdoa, Senhor, e nos ensina a fazer escolhas melhores pela manhã. Eu oro por quem está começando esse dia com o coração pesado, por quem acordou hoje já cansado, antes mesmo de começar, por quem tem uma situação que não sai da cabeça, uma conta que não fecha, um relacionamento que está machucando, um diagnóstico que assustou, uma decisão que precisa ser tomada e que parece impossível. Entra nesse lugar agora, Pai, que a Tua presença seja real para essa pessoa que está me ouvindo. Que a paz do Senhor, essa paz que nós não conseguimos compreender, monte guarda no coração e na mente de cada irmão e de cada irmã que foi alcançada por essa oração. Que quando a ansiedade tentar entrar, ela encontre uma guarnição de paz que não cede. Que quando o medo tentar falar mais alto, que a voz do Senhor fale mais alto ainda. Eu oro por quem está num momento de espera, por quem está esperando uma resposta, uma virada, uma mudança, uma cura, um milagre, uma restauração. Que nessa espera, Senhor, eles não percam a paz. Que eles aprendam a esperar com confiança, não com ansiedade. Que eles entendam que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eles não veem nada acontecendo. Pai, eu oro por quem está começando esse dia com medo do que pode acontecer. Medo de perder algo que ama, medo de não conseguir, medo de decepcionar, com medo de não ser suficiente. Que o Senhor fale ao coração dessa pessoa agora, através do Teu Espírito Santo, que ela possa ouvir o Senhor dizendo: eu estou com você, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar cair. Este dia também está nas minhas mãos. Fortalece cada coração agora, Pai, que cada pessoa que está ouvindo essa palavra saia daqui diferente. Não porque a situação mudou, mas porque a perspectiva mudou. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o Deus que é maior do que todos os problemas se fez presente. Que esse dia seja marcado pela Tua paz. Não pela paz que o mundo dá, que depende de tudo estar bem, mas pela paz de Jesus, a paz de quem sabe em quem confia. O Shalom, Shalom de Isaías, a paz completa, profunda, a paz que não tem fissura, porque o Senhor é fiel, ontem, hoje e para sempre. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já manifesto a minha gratidão. Amém. Se essa palavra te abençoou hoje, compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso. Clica no botão compartilhar e mande para os seus grupos de WhatsApp, para as suas listas de transmissão.
A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Josué capítulo 2, versículo 1 está escrito: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Toda grande conquista começa com passos aparentemente pequenos, mas decisivos. O povo de Israel estava às portas da terra prometida. Moisés havia morrido. Josué então assume a liderança. E antes que qualquer milagre público aconteça, Deus começa a agir nos bastidores. Josué capítulo 2 nos mostra isso com muita clareza. Nós já ouvimos muitas pregações sobre a queda dos muros de Jericó. Certamente você já ouviu. Essa primeira batalha sobrenatural que Israel venceu. Mas antes da queda dos muros, antes das trombetas e da vitória visível, Deus já estava trabalhando no coração de pessoas improváveis, que seriam peças-chave para que Israel seguisse rumo à conquista. E uma dessas pessoas era Raabe, uma prostituta. Hoje o Espírito Santo me levou a falar sobre ela. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos começando mais um devocional Minuto com Deus. Algumas pessoas perguntam assim: o canal chama Minuto com Deus, então as mensagens deveriam ser de 1 minuto, né? Eu dei esse nome ao canal Minuto com Deus e no começo eu fazia mensagens de 5 minutos apenas. Mas com o tempo foi mudando a duração. Só que o nome permaneceu o mesmo. A ideia que eu tive foi assim: sabe quando você quer conversar com alguém e pergunta para essa pessoa: você pode me dar 1 minuto? E na maioria das vezes a gente sabe que aquela conversa não vai ser só de 1 minuto. Enfim, o nome ficou Minuto com Deus. Mas a duração das mensagens varia de acordo com a necessidade. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante para nós. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. É isso que faz o nosso canal crescer. É por isso que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E muita gente é alcançada pela palavra de Deus. Aproveita que você vai dar o like e se inscreva no canal, ativando as notificações, porque assim você passa a fazer parte dessa grande comunidade de fé que busca a Deus todos os dias. Irmãos, nós temos que entender que Jericó não era só mais uma cidade. Jericó era uma fortaleza estratégica, uma das cidades mais antigas e protegidas do mundo naquela época. Seus muros eram largos, havia portas reforçadas e a vigilância era constante. Jericó representava a primeira e mais forte barreira entre Israel e a promessa. Humanamente falando, era uma cidade praticamente impossível de ser conquistada. Josué, que agora estava liderando o povo, envia 2 espias de forma discreta. Diferente do que tinha acontecido lá no passado, lá em Números, lembra? Quando 12 espias foram enviados e o relatório deles trouxe medo ao povo, agora não há uma exposição pública e nem alarde. Josué aprende com os erros anteriores e age com discernimento, com estratégia e dependência de Deus. Esses 2 homens acabam entrando na casa de uma mulher improvável, chamada Raabe. Raabe era uma prostituta e morava ao lado do muro da cidade. Um detalhe que não é apenas geográfico, mas profundamente simbólico. Ela vivia entre o dentro e o fora.
entre a cidade condenada e uma esperança que ainda parecia distante. Só que algo havia acontecido no coração dela. Quando Raabe conversa com os espias, ela faz uma das confissões de fé mais impressionantes do Antigo Testamento, que está registrada em Josué capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Ela diz assim: Eu sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, essa declaração é extraordinária, porque Raabe não havia visto o mar se abrir, ela não tinha saído do Egito, não recebeu a lei através de Moisés, ou seja, ela não fazia parte do povo da aliança. Ela apenas ouviu o que Deus havia feito. A fé de Raabe nasce pela audição. E a palavra de Deus diz isso em Romanos 10. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mostrando que a fé é gerada no nosso coração quando escutamos e absorvemos a mensagem de Deus e os seus ensinamentos. Enquanto Jericó estava tomada pelo medo e pela expectativa do juízo, Raabe toma uma decisão corajosa. Ela escolhe não resistir a Deus, mas se render a Ele. E quando ela toma a atitude de esconder os espias, Raabe estava arriscando a própria vida. E ela faz um pedido simples e profundo para aqueles homens: que a sua casa fosse poupada. Os espias então fazem um acordo com ela e dão uma instrução muito específica. Ela deveria amarrar um cordão escarlate na janela pela qual eles tinham descido. Esse detalhe aqui, do cordão escarlate, não é decorativo e nem acidental. Ele carrega um significado teológico profundo. O cordão escarlate funciona como um sinal visível da aliança, uma marca de identificação e um meio de salvação em meio ao juízo que viria sobre aquela cidade. E esse cordão nos leva imediatamente a lembrar do episódio do Êxodo. Lembra? Quando o povo de Israel marcou os umbrais das portas de suas casas com o sangue, para que o juízo não entrasse. Em Jericó, algo semelhante acontece. A cidade seria destruída, os muros cairiam por terra, o juízo de Deus se manifestaria, mas uma casa seria poupada. Não por mérito, nem por justiça própria, mas por causa de um sinal vermelho exposto publicamente. Do ponto de vista teológico, existe uma ligação entre o cordão escarlate e o sangue de Jesus. Não de forma forçada ou alegórica, mas de maneira tipológica. O cordão não salvava por si mesmo, assim como o sangue nas portas do Egito não era mágico. Ambos apontam para uma realidade maior. Eles antecipam o princípio da redenção, que se cumpre plenamente em Cristo. Toda a Escritura caminha nessa direção. O Novo Testamento nos ensina que, sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Raabe não conhecia o nome de Jesus, mas ela confiava no Deus que salva. E Deus honra essa fé. A fé de Raabe não ficou só no discurso, ela se expressou em obediência. Raabe fez exatamente como ela tinha sido orientada. Ela manteve o cordão visível na janela, reuniu sua família dentro de casa e permaneceu ali. Isso nos ensina que fé verdadeira não é só uma convicção interna, mas é uma resposta prática à palavra de Deus. O cordão precisava estar na janela, visível, exposto. Uma fé escondida
não sustenta a conquista. Essa passagem nos ensina que antes da conquista externa, Deus trabalha a redenção interna. Antes dos muros caírem, algo precisava aparecer na janela. Talvez hoje os muros à sua frente pareçam altos demais, as batalhas difíceis demais e as suas forças muito pequenas, insuficientes para te dar a vitória. Ainda assim, Deus continua procurando pessoas improváveis, corações rendidos e janelas marcadas pela fé. Onde o sinal da redenção é reconhecido, a graça de Deus é derramada. Os primeiros passos para a conquista não começam no campo de batalha, começam no coração que confia em Deus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se existe alguma situação difícil que você esteja enfrentando, apresente ela aqui nos comentários, para que a gente interceda por você. Se você tem clamado pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui, ou coloque o seu próprio nome. A oração de um justo tem poder em seus efeitos. E junto com o seu pedido de oração, escreva essa declaração de fé. A vitória pertence ao Senhor. Amém? Escreva isso. Vamos orar juntos agora. Senhor Jesus, nesse momento eu trago diante da tua presença cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Cada coração que ouviu sobre Raabe e o cordão escarlate. Pai, eu oro para que essas pessoas reconheçam que tu és Deus nos céus e na terra. Que assim como Raabe ouviu sobre as tuas maravilhas e a sua fé nasceu, que a fé também nasça no coração de cada um agora. Ó Deus, eu sei que muitos estão assistindo esse vídeo aqui, enfrentando muros que parecem intransponíveis. Existem fortalezas em suas vidas que parecem maiores do que suas forças. Batalhas que estão além da sua capacidade. Mas eu clamo a Ti, Pai, para que eles compreendam que, antes dos muros caírem, o Senhor já está trabalhando na história de cada um. Assim como o Senhor trabalhou no coração de Raabe, antes mesmo da primeira batalha, eu creio que o Senhor está preparando o caminho para a vitória desse irmão e dessa irmã nesse exato momento. Pai, que cada pessoa que me ouve agora escolha não resistir aos teus planos, que eles se rendam completamente à tua vontade, que sejam como Raabe, que mesmo vivendo numa cidade condenada, ousou crer que o Deus de Israel era capaz de salvá-la. Senhor, aumenta a fé dessas pessoas, que elas possam crer não apenas no que veem, mas naquilo que ouvem da tua palavra. Que cada promessa que o Senhor declarou sobre a vida deles seja como um cordão escarlate amarrado na janela dos seus corações, visível, exposto, testemunhando publicamente que eles confiam em Ti. Pai, eu oro para que eles compreendam que esse cordão escarlate aponta para o sangue precioso de Jesus, derramado na cruz. Não há salvação em nós mesmos, não há mérito próprio, não há justiça em nós suficiente, mas há um sinal vermelho que pode marcar as nossas vidas. O sangue de Jesus pode nos cobrir, nos proteger e nos salvar. Eu coloco cada família representada aqui debaixo dessa cobertura, Pai. Assim como Raabe reuniu todos da sua casa, que cada um possa reunir em oração suas famílias. Que a graça redentora de Jesus alcance cada filho, cada cônjuge, cada pai e mãe, cada irmão, que ninguém nessa casa se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Pai, eu sei que muitas pessoas estão enfrentando situações financeiras difíceis, doenças que resistem, relacionamentos que estão vivendo uma crise, sonhos que parecem mortos. Mas eu quero declarar pela fé, antes da conquista externa, que o Senhor opere a redenção interna. Antes dos muros caírem, algo
apareça na janela. E esse algo é a fé. A fé que confia, que obedece, a fé que se mantém firme, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Ó Deus, que cada uma dessas pessoas possa manter esse cordão visível. Que a fé deles não seja escondida, mas exposta publicamente. Que as pessoas vejam neles a marca da redenção, o sinal da aliança, a evidência de que pertencem a Ti. Pai, eu creio que o Senhor está procurando pessoas improváveis nesse momento. Pessoas que o mundo descartou, que a sociedade julgou, que as circunstâncias tentaram destruir. Mas o Senhor é especialista em transformar, em reescrever histórias. O Senhor pegou uma prostituta de Jericó e colocou ela na linhagem de Jesus. O Senhor pode fazer o mesmo com cada pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, eu oro para que os primeiros passos para a nossa conquista não comecem no campo de batalha, mas comecem aqui nesse momento de oração, nesse coração que decide confiar, nessa decisão de obedecer. Onde o sinal da redenção seja reconhecido, que a graça do Senhor seja derramada. Que eles reconheçam agora que só o sangue de Jesus tem poder para salvar. Só a Tua graça pode nos sustentar. E apenas a Tua fidelidade pode nos levar à vitória. Que na janela de cada vida seja amarrada um cordão escarlate da fé. Que permaneçam dentro de casa em obediência e que aguardem com esperança o dia em que os muros cairão e a vitória se manifestará plenamente em suas vidas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração e você percebe que Deus está te chamando para dar os primeiros passos rumo a uma nova etapa da sua vida, Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, pessoa escolhida por Deus, pessoa abençoada por Deus, amada pelo Senhor. Que bom que você está aqui nessa manhã para mais um dia na presença de Deus. Que bom que você está aqui para a gente começar a semana do jeito certo. Tudo que começa do jeito certo termina bem. E em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo está aí ao seu lado e ele estará junto com você durante toda essa semana. Amém? Eu sei que a vida muitas vezes coloca você diante de lutas que parecem não ter fim. Talvez você esteja passando por uma dor que ninguém conhece. Talvez você tenha chorado sozinho, sem forças nem mesmo para orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um amor real, um amor que não falha, que não desiste de você. Esse é o amor de Deus. Esse amor não depende do que você faz, nem do que você deixa de fazer. Ele não é um amor passageiro, não é frágil, não é interesseiro. O amor de Deus é eterno, constante e imutável. É um amor que cobre os seus pecados, que perdoa as suas falhas e que te dá uma nova chance todos os dias. Você pode ter perdido noites de sono, você pode ter sentido medo, você pode até ter pensado em desistir. Mas Deus está te dizendo agora: eu não desisti de você. Eu te amo e continuo ao seu lado. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, o seguinte: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, porque o amor perdoa muitos pecados. Olha que profundo isso, irmãos. O amor de Deus é tão grande
que cobre os nossos pecados. Mas não se engane, não é para você continuar vivendo do mesmo jeito, no mesmo erro, achando que está tudo bem. Esse amor é um chamado para a mudança. E essa mudança só acontece através de um arrependimento verdadeiro. E não existe outro segredo. Não existe uma chave misteriosa, uma fórmula nova. O único jeito de viver o verdadeiro arrependimento é ter uma vida diária e íntima com Deus. Hoje em dia, existem muitas mensagens que prometem um monte de coisas. 7 chaves para viver a mudança de Deus na sua vida. Ou 7 passos de fé para alcançar a bênção do Senhor. Amém. Talvez essas mensagens até falem com alguém. Mas perceba o seguinte: as pessoas querem respostas rápidas. Elas querem soluções fáceis, instantâneas, para problemas que só se resolvem diante da presença de Deus. Você precisa parar de buscar fórmulas mágicas e atalhos, quando você já sabe que aquilo que precisa é de rendição, é de uma entrega verdadeira. É isso que o amor de Deus faz na sua vida. Ele te leva ao arrependimento, à mudança de vida e à transformação verdadeira. Esse é o poder do amor de Deus. E sabe quem entendeu esse poder? Sabe quem entendeu isso de forma radical? O apóstolo Paulo. Antes de ser um homem usado por Deus, Paulo era um perseguidor da igreja. A Bíblia diz que ele respirava ameaças contra os cristãos, que ele consentiu com a morte de Estevão. E Paulo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, quando na verdade ele estava lutando contra Deus. Mas certo dia, no caminho de Damasco, aconteceu uma coisa. Em Atos capítulo 9, verso 4, está escrito que uma luz do céu brilhou ao redor dele e ele caiu por terra. Então, naquele momento, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz falou: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, Paulo foi parado pelo próprio Jesus. Ele não podia mais negar a verdade. E o que mudou a vida de Paulo não foi uma nova chave, nem um passo de fé inventado por homens, mas o que mudou a vida dele foi o confronto direto com Cristo e o constrangimento do amor dele. Sabe o que Paulo merecia? Julgamento. Mas sabe o que ele recebeu? Graça. Ele merecia condenação, mas ele foi chamado para ser apóstolo. E é por isso que, mais tarde, ele pôde escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, ele escreveu assim: Pois o amor de Cristo nos constrange. O mesmo amor que parou Paulo no caminho de Damasco é o amor que pode parar você hoje. O mesmo amor que tirou Paulo das trevas é o amor que pode tirar você de uma vida de engano, de uma vida de pecado. Você pode achar que já foi longe demais, que não tem mais volta, mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você: eu ainda tenho um plano para a sua vida. Eu ainda tenho um propósito. Agora eu quero falar diretamente com você. Se é a primeira vez que você está conhecendo esse amor de Jesus, viva esse amor de uma forma real nessa semana. E se você já conhecia esse amor, mas acabou esquecendo como ele realmente é, ou talvez hoje se sinta distante de Deus, eu quero orar por você no final dessa mensagem aqui.
escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Amém? E eu creio que você vai sair daqui desse vídeo se sentindo mais perto de Deus. Eu creio nisso. Eu também peço que você dê o like aqui no vídeo. Isso é uma forma de gratidão. É uma maneira de você ajudar o nosso canal e também de participar desse momento com Deus que nós temos todos os dias aqui. Se inscreva no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Amém? Assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou usando a nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Mas independente disso, o mais importante é que você esteja aqui, recebendo a palavra. Porque nós estamos aqui no YouTube todos os dias, para a honra e glória do Senhor. Sabe, irmãos, eu acredito que todo dia nós devemos e precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Pois eu sei que a caminhada com Cristo é repleta de desafios. Porque muitas vezes o Senhor nos chama para ir na contramão do mundo. E o mundo tem a sua força, o mundo faz muito barulho, ele tem a sua influência sobre nós, sabe? O mundo parece ser grandioso. Muitas vezes você se sente impotente diante de situações em que alguém, por exemplo, te responde com raiva e a sua vontade naquela hora é revidar. Mas Cristo te chama a responder com amor. Ele te chama para andar na contramão. E quando eu disse que muitos buscam respostas fáceis, eu quis dizer isso também. Porque existem vídeos aqui no YouTube que vão te dizer assim: seja mais agressivo, imponha a sua liderança, grite pelo seu lugar. Mas não se engane, Cristo é o maior líder de todos os tempos e ele nunca precisou ser agressivo para conquistar a autoridade. Quem definiu o lugar de Jesus foi o Pai. Tanto que mesmo crucificado, ele ressuscitou e reina para todo sempre. E é isso que você precisa lembrar. Você não precisa lutar pelo seu lugar. Esse lugar já foi conquistado. Quem luta por você é Deus. Quem estabelece o seu lugar é Deus. Muitas vezes, esses momentos de conflito acontecem dentro de casa, com as pessoas que você mais ama. E toda vez que você discute com quem ama, você perde. Mesmo quando parece que você ganhou a discussão. Porque as palavras ditas no calor do momento, essas palavras deixam marcas. Elas deixam feridas, cicatrizes. Uma palavra liberada não pode voltar atrás. Por isso, entregue hoje o seu coração a Cristo. Deixe Ele gerar em você arrependimento genuíno, verdadeiro, arrependimento pelos seus pecados. E esse arrependimento vai provocar uma mudança de vida, que vai produzir frutos, os frutos do Espírito Santo. E aos poucos, você vai se tornando mais parecido com Jesus. Dessa forma, você vai experimentar o poder do amor de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Não apenas nessa semana, mas durante toda a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva pela fé o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Amém? Assim como Paulo recebeu, você também pode receber. Eu recebo a graça de Deus. Se você se lembrar de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação que você está enfrentando aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, talvez alguém que você ama que esteja enfrentando uma enfermidade,
Coloque o nome dessa pessoa aqui. E lembre-se que a oração feita em nome de Jesus tem poder. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse novo dia. Obrigado por cada detalhe que o Senhor já preparou para nós. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de começar mais uma vez, pela chance que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor que nos sustenta quando nós estamos fracos, pelo Teu cuidado em cada área da nossa vida. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nos perdoe pelo orgulho, pela incredulidade, pelas vezes em que trocamos a Tua voz pelas vozes do mundo. Nos perdoe por buscarmos atalhos, por escolhermos o pecado quando já conhecíamos a verdade. Nos lava e nos dá um coração quebrantado e arrependido diante de Ti. E agora eu oro por essa pessoa que está comigo aqui, nesse momento de oração. Talvez ela esteja se sentindo distante, sem forças, sentindo o peso da culpa pelos erros que cometeu. Mas em nome de Jesus, eu creio e declaro que o Teu amor está nesse momento alcançando o coração dela. Aquele mesmo amor que parou Paulo no caminho de Damasco, o mesmo amor que transformou um perseguidor da igreja em apóstolo, é o amor que transforma a vida dessa pessoa hoje. Ó Deus, eu quero orar por quem está enfrentando algum tipo de enfermidade. Eu peço que a Tua mão de cura toque nesse corpo agora. Que essa dor, que essa enfermidade se renda ao Teu poder. Em nome de Jesus, que essa dor cesse. Eu oro por quem está lutando na família. Ó Deus, talvez em um casamento machucado, ferido, ou essa pessoa que está passando por conflitos dentro da sua casa. Entra nesse relacionamento com o Teu amor, com o Teu perdão e promova a reconciliação. Eu oro por essa pessoa que está passando por alguma dificuldade financeira, por aqueles que não sabem como vão pagar as suas contas, pessoas que carregam dívidas pesadas. Abre portas, Senhor. Mostra a elas que o Senhor é o provedor. Eu quero orar por quem tem chorado pela salvação de alguém, por essa mãe que tem clamado por seus filhos, por esse esposo que ora pela esposa ou vice-versa, por esse amigo que está orando por alguém que ele ama. Que o Teu Espírito Santo alcance esses corações e quebre toda resistência. Eu oro especialmente por esse coração que agora se volta para Ti em arrependimento. Senhor, que haja salvação, que haja transformação verdadeira, que os frutos do Espírito comecem a nascer nessa vida, que a paz seja gerada mesmo em meio ao caos, que haja amor onde antes havia ódio, que haja domínio próprio onde antes estava reinando a impulsividade, que cada passo dado a partir de hoje seja no caminho da Tua vontade. Pai amado e querido, eu entrego cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada clamor, cada nome mencionado, cada família representada. Atende a cada pedido aqui conforme a Tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que essa pessoa experimente o poder do Teu amor. Não apenas hoje, mas por toda a sua vida. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, receba o poder do amor de Deus na sua vida e seja transformado por Ele todos os dias. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp
e cola o link dessa mensagem, cola o link do YouTube, lá no grupo da família, no grupo da igreja, nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você tem buscado viver uma vida com mais sabedoria, com mais serenidade e com menos impulso, mas não tem conseguido? Hoje eu quero compartilhar com você 5 conselhos de Salomão que podem transformar completamente a sua vida. Eu vou falar sobre o cuidado com as suas palavras, sobre não ser preguiçoso, sobre ser justo e equilibrado, sobre evitar amizades destrutivas e sobre confiar no Senhor de todo o coração. Ao longo desse vídeo eu vou te explicar cada um desses conselhos e vou te mostrar como você pode aplicar isso no seu dia a dia para viver uma vida com mais propósito e sabedoria. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se é a primeira vez que você está aqui e ative o sininho das notificações para você receber todos os dias esse momento de oração e de reflexão com Deus. Porque quando você se inscreve no canal, o seu nome fica registrado aqui e você passa a receber a oração diariamente aí no seu YouTube. Para você que deixou o seu joinha, o seu like, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Amém? Olha só. O primeiro conselho de Salomão para a sua vida é o seguinte: cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Em Provérbios 18, verso 21, está escrito assim: as palavras têm poder de trazer morte ou vida. Quem gosta de usá-las comerá do seu fruto. Olha como isso aqui é sério. Quantas amizades, muitas vezes amizades construídas durante anos, são destruídas em poucos minutos por causa de palavras ditas sem cuidado. Quantas famílias são abaladas por ofensas que poderiam ter sido evitadas. As palavras têm poder de levantar ou de derrubar, de curar ou de ferir, de aproximar ou de afastar. Talvez você tenha enfrentado palavras duras levantadas contra você para te magoar, te humilhar e te rebaixar. E mesmo dando o seu melhor, você acabou recebendo ataques. Nesses momentos, é importante lembrar que, assim como as palavras têm poder, o nosso Deus também é poderoso. Como você tem usado a sua própria língua? O que tem saído da sua boca? Suas palavras têm gerado vida ou elas têm produzido morte? Elas têm iluminado ou causado trevas? Sabe, irmãos, muitas vezes, sem perceber, a gente acaba ferindo justamente as pessoas que nós mais amamos, aquelas que convivem com a gente todos os dias. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a grande pergunta é: o que você tem alimentado dentro de si? Quais pensamentos têm ganhado espaço na sua mente? Porque aquilo que você guarda no coração vai sair pela boca. Peça a Deus para renovar seu coração e sua mente. Quando Ele muda o que está dentro de nós, automaticamente transforma também o que sai da nossa boca. E isso pode mudar o impacto que você gera no mundo ao seu redor. Amém? Segundo conselho, não seja preguiçoso. É isso mesmo que você ouviu. Não seja preguiçoso. Em Provérbios 6, do verso 6 ao 8, Salomão escreveu assim, olha: preguiçoso,
Aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governante, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Salomão nos leva a olhar para algo tão pequeno, mas tão sábio, a formiga. Ela não espera alguém mandar. Ela não depende de cobrança. Ela simplesmente age, se antecipa e se prepara para o que está por vir. E quantas vezes nós deixamos de avançar porque ficamos parados, adiando sempre, deixando para depois. E aí o tempo vai passando. E quando nós percebemos, já perdemos muitas oportunidades, já deixamos escapar momentos que não voltam mais. Você não precisa começar a provocar grandes mudanças a partir de agora na sua vida. Às vezes, as mudanças vão ser pequenas e simples. Às vezes, é levantar da cama um pouco mais cedo, concluir aquela tarefa que você sempre empurra para o dia seguinte, ou simplesmente começar, dar o primeiro passo naquilo que Deus já colocou no seu coração. A preguiça rouba tempo, rouba energia e propósito. Talvez você até tenha bons sonhos, mas se você não tiver atitude, eles nunca vão se concretizar. Por isso, peça força para Deus e comece. Dê o primeiro passo. Se organize, seja constante. E lá na frente, você vai ver como valeu a pena ter escolhido agir em vez de esperar. Terceiro conselho de Salomão para a sua vida: seja justo e equilibrado. Provérbios capítulo 11, verso 1 diz assim: o Senhor odeia quem usa balanças desonestas, mas se alegra com quem usa medidas justas. Deus ama a justiça. Ele se agrada de quem é honesto, de quem vive com equilíbrio. Salomão deixa claro que não adianta tentar enganar, trapacear ou tirar vantagem dos outros, porque o Senhor vê todas as coisas, irmãos. Quem engana hoje, amanhã pode colher solidão. Quem usa de falsidade, amanhã pode se ver preso em uma rede de mentiras. E a pior escravidão é quando a pessoa mente tanto que já não sabe mais quem ela é. Se você tem lidado com situações de injustiça, peça a Deus sabedoria. Ele é justo, ele conhece a sua causa. Não é preciso pagar o mal com o mal. Não é preciso entrar no jogo da desonestidade. A justiça de Deus sempre prevalece, irmãos. E se você tem vivido uma vida de enganos, peça perdão ao Senhor. Ainda dá tempo de voltar ao caminho certo. Melhor perder dinheiro, melhor perder uma oportunidade do que perder a paz e perder a presença de Deus na sua vida. Viva de forma íntegra. Seja firme nas suas decisões. Quem anda em verdade, anda em segurança. Quem vive em justiça, encontra favor diante de Deus e diante dos homens. Próximo conselho: evite amizades destrutivas. Provérbios 13, verso 20 está escrito: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. As pessoas com quem você anda moldam quem você é. A convivência influencia seus pensamentos, suas escolhas e até o seu destino. Ter sido mais claro. Quem se cerca de gente sábia, cresce. Mas quem anda com gente sem compromisso com Deus, acaba colhendo destruição. Pense nas conversas que você tem alimentado. Será que essas pessoas estão te ajudando a caminhar com fé, com paz, com clareza? Ou será que essas pessoas estão te arrastando para o pecado, para a fofoca, para a reclamação, te levando para a confusão? Não tenha medo de cortar
ciclos que já não fazem mais sentido para você. Não se trata de se achar melhor do que os outros. Se trata de proteger a sua mente, o seu coração e o seu futuro. Deus não te chamou para viver preso em rodinhas de conversa que só te puxam para baixo. As palavras que você ouve, elas entram no seu coração. As atitudes das pessoas ao seu redor acabam se tornando exemplo. Mesmo que você não perceba, isso acontece de forma inconsciente. E se a companhia não te aproxima de Deus, ela vai te afastar dele. Escolha andar com quem te fortalece na fé. Escolha relacionamentos que edificam. Se afaste do que é destrutivo e confie que Deus é poderoso para colocar as pessoas certas na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. E o último conselho de Salomão para a sua vida hoje é o seguinte: confie no Senhor de todo o coração. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria sabedoria. A vida é cheia de incertezas, notícias ruins, preocupações, contas para pagar, doenças, inseguranças, perdas. Tudo isso tenta roubar a sua paz e minar a sua confiança. E quando você se apoia só naquilo que você entende, só naquilo que consegue ver, a ansiedade toma conta. Quando Salomão escreveu isso, confie em Deus de todo o coração, significa que não é confiar só quando as coisas vão bem. É confiar quando o cenário parece impossível, quando os ventos estão contrários, quando os gigantes se levantam na sua vida. É olhar para o céu e dizer assim: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. A fé verdadeira nasce nesse lugar. Não depende do que você vê, mas depende de quem Deus é. Ele é fiel, ele cumpre as suas promessas, ele nunca abandona os seus filhos. Talvez hoje você esteja diante de uma tempestade. Talvez a sua mente esteja cansada de tanto tentar resolver tudo sozinho. O conselho de Deus para você é muito simples. Entrega, confia e descansa. Porque quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, Ele age de maneira que nenhum esforço humano seria capaz de realizar. Não apoie a sua vida na sua própria força. Apoie no Senhor. Ele é o único lugar firme, o único porto seguro. Ele é o único que não falha. Agora eu queria orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva o seguinte: eu terei sabedoria. E nós vamos juntos clamar ao Senhor para que Ele nos dê essa sabedoria, para que Ele nos conceda uma nova mentalidade e um coração disposto a obedecer. Amém? Você pode escrever isso aqui? Eu terei sabedoria. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica acontecendo na sua vida, coloque aqui nos comentários e nós vamos interceder por você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse dia, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, diante da Tua Palavra, nos alimentando da Tua Palavra. Eu agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim, tem me sustentado e tem me dado forças para continuar. Obrigado por cada detalhe, obrigado pela vida, obrigado pela minha família, pelo alimento, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que falamos sem pensar, pelas vezes
em que deixamos a preguiça tomar conta. Pedimos perdão por todas as vezes, por todas as ocasiões em que não fomos justos e equilibrados. Quando nos cercamos das pessoas erradas, ou quando simplesmente não confiamos no Senhor de todo o coração. Nos perdoa, Pai, nos lava com o sangue de Jesus e nos dá uma nova chance de andar em retidão e em sabedoria. Ó Deus, agora eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor dê a ela a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Ti, sabedoria para falar, para agir, para tomar as decisões certas. Que ela tenha uma mente renovada, que ela receba paz no seu coração, que ela saiba esperar em Ti e confiar que o Senhor está no controle. Pai amado e querido, eu oro por esse irmão e por essa irmã que tem sofrido com palavras duras, que foram feridos, humilhados, até diminuídos. Que o Senhor cure essas feridas internas e transforme essa dor em aprendizado e em força. Eu oro por essa pessoa que tem lutado contra a preguiça, contra a procrastinação, contra a falta de ânimo. Que o Senhor dê forças a ela, Pai. Forças para levantar, para agir, para dar o primeiro passo. Eu oro também por quem vive em meio a injustiças, por aqueles que se sentem enganados, desvalorizados ou traídos. Que o Senhor seja a justiça dessa pessoa. Que ela não precise lutar com as próprias mãos, mas que confie na justiça do Senhor, que é perfeita, que nunca falha. Pai, eu intercedo ainda por aqueles que convivem com amizades destrutivas, por pessoas que estão presas em ciclos negativos. Dá coragem para ela se afastar daquilo que não edifica, daquilo que tem roubado a sua paz, daquilo que a afasta da tua presença. Coloca ao lado dela relacionamentos que edificam, que fortalecem, que aproximam do Senhor. E eu oro a Deus por todos aqueles que têm dificuldade em confiar. Essa vida corrida, cheia de preocupações, tenta roubar a nossa fé. Mas eu peço que o Senhor renove a fé dessa irmã, desse irmão. Que ela aprenda a descansar em Ti, a entregar os seus problemas, suas dores, os seus fardos, o seu futuro. Que ela entenda que confiar no Senhor é o caminho para receber a paz verdadeira. Eu quero apresentar diante do Senhor as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. O Senhor conhece cada situação. Por isso, Pai, abre as portas de emprego. Dê sabedoria para ela administrar os seus recursos. Conceda provisão a essa família que tem passado por um tempo de escassez. Ó Deus, e se tem alguém aqui orando por um filho, por uma filha, por um parente que está enfrentando lutas financeiras, eu apresento cada nome diante do Senhor. Abençoa cada família representada aqui. Eu oro por todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários. Que cada pedido aqui seja atendido segundo a tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso, desde já, te agradecemos. Cremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fortaleça a sua mente, o seu coração. Ouça essa mensagem quantas vezes for necessário. Volta aqui nesse vídeo se for preciso, até que esses conselhos de Salomão fiquem gravados aí no seu coração e se transformem em prática no seu dia a dia. Nós somos um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal
ou nos apoie através da nossa chave Pix, que vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Compartilhe essa mensagem com seus contatos e até o nosso próximo Minuto com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e é com muita alegria que eu recebo você aqui hoje, nesse momento em que nós buscamos juntos a presença de Deus e mergulhamos na palavra dele. Aqui nesse canal nós não falamos de religião, mas nós falamos daquilo que realmente transforma. Os ensinamentos de Jesus Cristo e a palavra de Deus. E eu creio que essa mensagem de hoje vai renovar a sua mente e o seu coração. Por isso eu já quero te pedir uma coisa. Escreva aqui nos comentários, pela fé, essa frase. Eu entrego tudo a Deus. Amém? Declare isso com convicção. Eu entrego tudo a Deus. Isso é um ato de confiança. Entregue tudo a Ele. Entregue a Ele a sua ansiedade, a culpa, o medo. Entregue para Ele o seu louvor. Mas não esconda nada dele. Hoje você vai tomar uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida. Eu creio nisso. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você vai receber todos os dias uma palavra de fé e de esperança que vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos refletir, nós vamos meditar em 3 promessas poderosas da Bíblia, que falam exatamente sobre a paz de Deus em meio à ansiedade. Primeiro, Jesus disse em João capítulo 14, verso 27 o seguinte: Deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não perturbem o coração de vocês, nem tenham medo. Essa é a paz verdadeira, a paz que não depende das circunstâncias. Segunda passagem está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. É uma palavra que nos convida. Diz assim: lancem sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você não foi chamado para carregar sozinho esse peso. Lance sobre Ele a ansiedade. E em Isaías, capítulo 26, verso 3, também está escrito: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Olha só, a paz é resultado de confiar plenamente. A paz que vem de Deus não nasce dentro de nós como fruto do esforço humano. Ela é um dom, um presente do próprio Cristo. Não é igual à paz que o mundo oferece, porque essa paz depende das circunstâncias. Se tudo vai bem, o coração descansa. Se as coisas saem do controle, a mente se desespera. A paz de Jesus é diferente. Ela permanece, mesmo quando a tempestade não passa. Mas existe uma atitude que ninguém pode tomar por você. Qual atitude é essa, pastor? A atitude de se entregar a Deus e de viver pela fé. Fé não é como se fosse um amuleto que você usa a hora que você quer. Fé é movimento. A fé em Deus é um estilo de vida. É quando você pega o peso que está esmagando a sua alma e coloca nas mãos do Pai, em um gesto de confiança, um lançar profundo, quase como se estivesse jogando fora, sabe, aquilo que te prende. E o resultado dessa entrega é maravilhosa. Deus guarda
em perfeita paz aqueles que decidem confiar nele. A paz do nosso Deus não é só um alívio momentâneo na mente, mas ela é uma verdade sustentada por ele. Não depende do que acontece ao seu redor, depende de quem está no comando da sua vida. Por isso, quem deve estar no comando da sua vida deve ser o Mestre Jesus. Quando a gente não confia no Senhor e não caminha lado a lado com Ele, é como se nós estivéssemos fazendo a confissão de que acreditamos mais no nosso controle do que no cuidado do Pai. É como se a gente dissesse, sem palavras, o seguinte: eu preciso resolver sozinho. Mas quando nós entregamos, nós estamos proclamando diante do céu e da terra: Deus, eu sei que o Senhor é quem cuida de mim. Você está disposto a aceitar a vontade do Senhor, a confiar nele, mesmo quando a vontade dele não seja exatamente aquilo que você queria? Porque é muito fácil você dizer assim: Deus, cumpra sua vontade em minha vida. Só que quando a vontade do Senhor se cumpre, aí nós questionamos, nós ficamos tristes, nós agimos com ingratidão. Presta atenção, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só que muitas vezes nós não entendemos algumas coisas. Nós queremos a resposta nítida, queremos um grande sinal para darmos um primeiro passo, sendo que a maior resposta já nos foi dada, a maior revelação já aconteceu, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna e para que a gente mudasse de vida e vivêssemos a partir de hoje no caminho que Deus preparou para nós. Não existe paz longe dele. Não existe paz longe do nosso Senhor, pois Ele é a própria paz. Confiar em Deus é o passo fundamental para experimentar essa paz. Mas não se engane achando que você não precisa tomar algumas atitudes e viver algumas mudanças na sua vida. Sabe, às vezes você tem orado da seguinte maneira: Senhor, tira de mim essa tristeza. Deus, me tira da escuridão. Você fala isso orando a Deus pela sua alma, quando, na verdade, o que você está precisando, talvez, seja fazer uma caminhada de 20 minutos sobre o sol, sabe? Sem assistir nada, sem ficar ansioso por nada. Há quanto tempo você não come uma refeição feita em casa? Tem pessoas que não têm tempo, e eu entendo isso. Eu sei bem o que é estar numa rotina complicada, que mal sobra tempo para pensar, quem dirá para preparar uma boa refeição. Mas você precisa comer comida de verdade também. Legumes, nutrientes, frutas. Tudo que Deus criou, cheio de benefícios para nós, benefícios que ajudam na nossa saúde. Há quanto tempo você não dá uma pausa nos vídeos curtos das redes sociais e vai ler algo que te edifica? Algo que seja simples de se ler, que seja rápido e que te ajude a começar bem o dia, ou a ter um momento de silêncio e paz com Deus? Inclusive, pensando nisso, eu quero te falar que você pode adquirir agora os livros do Minuto com Deus e ter eles baixados aí no seu celular. Livros com preços acessíveis, a partir de R$ 7,99. É só você acessar o site livrariapropósito.com. Ou você pode clicar nesse mesmo link que vai estar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Você pode adquirir agora livros fáceis de ler, mas que vão te ajudar muito no seu dia a dia. E nós vamos lançar e-books novos lá também, com temas que muitas pessoas pedem para serem aprofundados aqui. Amém? Presta atenção.
nada foge ao controle de Deus. Aquilo que hoje parece pesado demais, aquilo que tira o seu sono, que rouba a sua alegria, pode ser colocado agora nas mãos do Senhor. A ansiedade não precisa ser a última palavra sobre a sua vida, porque Cristo é a própria paz. E quando Ele está no comando, até as tempestades mais fortes obedecem. Por isso, eu te convido a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque diante de Deus aquilo que tem te angustiado. Pode ser a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, a sua vida financeira, ou até mesmo aquela luta silenciosa, aquela luta interior que ninguém conhece, mas que Deus já sabe. Escreva aqui e eu vou orar por você. Creia, meu irmão, minha irmã, Deus vê cada lágrima, Ele escuta cada palavra e Ele sabe até mesmo o que você não consegue dizer. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo vai usar essa oração para renovar a sua fé, para renovar a sua esperança. Confie no Senhor, Ele é soberano. O profeta Isaías falou no capítulo 55 que os pensamentos de Deus e os caminhos dele são diferentes dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos. Talvez você não entenda todos os caminhos, mas você pode descansar naquele que guia o caminho. Que a paz de Deus, aquela paz que excede o entendimento humano, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você experimente, a partir de hoje, o refrigério, o alívio de caminhar lado a lado com o Senhor. Que toda a ansiedade seja substituída pela paz de Cristo, pela paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo. Obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra que nos alimenta e que nos fortalece. Obrigado porque, mesmo quando o mundo é barulhento, o Senhor continua sendo a nossa paz. Pai amado e querido, eu também quero te pedir perdão. Quantas vezes, Deus, nós tentamos carregar sozinhos aquilo que já deveria estar nas tuas mãos? Quantas vezes a ansiedade toma conta de nós e nós acabamos nos esquecendo que o Senhor está no controle? Nos perdoa, Pai, por cada vez que deixamos de confiar e por cada vez que questionamos a tua vontade. Hoje, nós nos colocamos diante de ti. Apresentamos ao Senhor os nossos medos, nossos anseios, nossas preocupações e as nossas culpas. A tua palavra nos lembra que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos e os teus caminhos muito maiores do que os nossos caminhos. Nós reconhecemos que não precisamos entender tudo. Reconhecemos que o que nós precisamos é confiar. Por isso, eu oro agora por esse irmão e por essa irmã que estão orando aqui junto comigo. Traz paz ao coração deles. Traz descanso para essa mente cansada. Traz esperança para aqueles que não enxergam saída. Espírito Santo, visita cada lar, cada família, cada vida que está sendo apresentada aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada luta e cada lágrima. Toma em tuas mãos aqueles que estão passando por enfermidades. Essa pessoa que está angustiada. Essa pessoa, ó Deus, que está clamando por libertação. Aqueles que estão chorando por alguém da sua família. Senhor, meu Deus, responda a essa oração conforme a tua vontade, porque sabemos que a tua vontade é melhor do que a nossa. Que a paz de Cristo esteja sobre esse lar. Ó Deus,
que cada um saia daqui dessa oração sentindo alívio no seu coração, sendo renovado na sua esperança. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba a paz do Senhor no seu coração. Em nome de Jesus. Que você possa ser visitado aí onde você está pelo Espírito Santo. Amém? Creia nas promessas de Deus. Receba no seu coração a verdade de que já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. E permita que o Espírito Santo trabalhe no seu caráter e que você viva esse processo de cura e de libertação. Que Deus aumente a sua paz. Em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Mande para alguém que precisa ouvir isso hoje. A palavra de Deus tem poder, irmãos. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.